para começar contando uma história para vocês. Entre a década de 1960 e 1970, dois jogadores lá nos Estados Unidos, game designers, estavam jogando os seus board games, jogos de tabuleiro da escola americana, aquela que a gente já viu no vídeo anterior com o nosso amigo Tennyson. E eles decidiram mudar um pouco as regras. Eles começaram a simular que, em vez de que aquelas pecinhas representassem um exército inteiro, eles pensaram que aquelas peças poderiam representar apenas uma personagem. E além disso, começaram a interpretar esse personagem. E esses dois game designers eram David Anderson e Gary Gygax. Acho que alguém já sabe de quem eu estou falando, do que eu estou falando, ainda mais para essa imagem que está aqui atrás, né? Um belo de um dado de 20 lados. E dessa forma eles criaram um jogo chamado Chainmail, que foi o precursor do RPG. Antes do RPG surgiu esse Chainmail, que era uma espécie de jogo de estratégia, onde você interpretava um personagem, interpretava ações dele, dizia o que ele ia fazer. E depois disso foi o passo para eles criarem o D&D, conhecido como Dungeons & Dragons, que numa tradução literal seria algo como masmorras e dragões. Aqui no Brasil nós conhecemos o D&D por meio de um desenho muito clássico chamado Caverna do Dragão, que é justamente inspirado no jogo. Foi inspirado no jogo, as classes dos personagens, tudo que eles fazem, os inimigos, vilões, tudo é dentro desse cenário do jogo, que é um cenário de fantasia medieval, inspirado um pouco no cenário de Tolkien. RPG vem do inglês, como a maioria das siglas que a gente usa hoje em dia, que vem de Role Play Game, que numa tradução literal quer dizer jogo de interpretação de papéis. Ou seja, você já sabe pelo nome do jogo que você vai interpretar um personagem. O RPG só chegou no Brasil na década de 1980, por meio de livros importados que o pessoal trazia de fora e assim incorporava em suas mesas. E foi a época da geração Xerox, da geração fotocópia. O próprio nome já diz, né? Alguns poucos possuíam um livro físico real, naquela época não tinha livro digital, e o restante do pessoal eles faziam cópias dos livros. Faziam essas cópias para poder ter acesso. Então assim, como os livros eram caros e o dólar na época era alto, não muito diferente de hoje em dia em relação ao dólar. Mas a vantagem é que a gente tem os livros traduzidos hoje, que alguns são com os preços bem legais e que facilita bastante o acesso ao jogo. Então assim, traziam os livros, faziam cópia e se usava bastante livro em fotocópia. Hoje em dia você tem a facilidade do livro digital, naquela época não tinha. O RPG ele possui dois tipos de jogadores no geral, que é o narrador ou mestre, eu prefiro o termo narrador, e os outros jogadores. E como é que sucede isso? Como é que acontece? O narrador ou mestre, ele tem o papel de criar a aventura, definir o cenário que vai acontecer, definir ações, acontecimentos e controlar todos os outros personagens existentes no mundo que ele está criando, que não sejam os personagens jogadores. Os únicos personagens dentro desse cenário de RPG criado pelo narrador, que tem vida própria, que não é tomado conta pelo narrador, são os players. Então nós temos o Dungeon Master, no caso do D&D, narrador para o cenário de Storyteller e mestre em alguns outros. Eu prefiro o narrador, que controla todos os outros personagens, os personagens coadjuvantes. E os jogadores, que são os personagens principais. Eles elaboram uma planilha, preparam um personagem e vão interpretar de acordo com ela. Mas o que vai definir os sistemas que vão ser usados, isso, aquilo, outro. Cada sistema possui regras próprias específicas. Alguns sistemas são mais para combates, outros são mais para interpretação mesmo, para o trama, isso, aquilo, outro. Então assim, qual a proposta que eu quero? Esse é o primeiro vídeo que eu vou falar de RPG. Muitos outros vídeos eu falarei de RPG, até porque é um tema que eu gosto muito, que é um assunto que eu gosto de pesquisar sobre, escrever sobre. Então assim, aos poucos eu vou apresentando os sistemas para vocês, falando sobre cada um, como eles acontecem, o que eles fazem e os acessórios que nós podemos usar para isso. E eu tenho um plano que eu não sei se vai dar certo. Eu conto com vocês para que isso possa dar certo, que é uma narração. Eu vou começar a criar uma aventura pelo YouTube, pelo nosso canal do Geração Eu. Comecei a narrar uma aventura
e vou deixar algumas partes para que vocês completem, para que vocês me digam o que vão acontecer. E por meio disso, dependendo dos comentários, vamos ver, escolher algumas e damos já continuidade em outro vídeo à história. E no final do próximo vídeo vai deixar uma brecha também para que vocês, assim a gente vai construir uma aventura, acrescentando personagens, elementos e muitas outras coisas que possam ser bem interessantes. Então assim, e assim a gente vai tentar fazer de uma forma prática, virtual, por meio de vídeo, de uma narrativa de RPG. Então assim, próximo vídeo eu vou apresentar alguns sistemas para vocês, falar um pouco sobre RPG mainstream, RPG indie, quais os RPGs que estão falando, que estão no mercado nacional em português, que facilitem, e por aí vai. E é isso, galera. Por hoje vamos ficar aqui, mas estou preparando o vídeo que nós vamos fazer essa aventura. Espero com a colaboração de vocês, a galera que curte RPG, e que a gente possa fazer uma experiência nova e ver o que acontece, né? Então assim, até o próximo vídeo, onde explicarei um pouco mais de alguns sistemas que eu conheço, que eu também não conheço todos, conheço alguns que eu possuo. Explicarei um pouco mais, mostrarei alguns livros e falarei um pouco mais aprofundado do papel do narrador e do jogador. Então assim, espero que vocês estejam curtindo, nos vemos em breve e até a próxima. Valeu, galera!